falar que o pastor me incumbiu dessa missão. Como disse a minha irmã que veio antes de mim, a Aline, o porquê nós não sabemos, mas manda quem pode e obedece quem tem juízo. E a próxima seria eu no domingo, e glória a Deus. E quando o pastor ele me incumbiu dessa missão, eu tinha algo no meu coração e eu trouxe para ele esse algo no meu coração. Nós sabemos, queridos, que é segurança para nós ouvir as mesmas coisas, amém? E por conta disso, pela gente saber que a gente precisa mesmo, de fato, estar sempre falando e ouvindo as mesmas coisas. E para a gente saber também que sempre está chegando pessoas novas, eu falei para o pastor que eu tinha direção de falar sobre um dos valores do ministério. Você pode projetar para mim, por favor? É o Lucas que está aí, né? Não? Amém. Queridos, nós fazemos parte de um ministério que tem missão, visão e valores, amém? Nós não tiramos nada da nossa cabeça, pelo contrário. Tudo que é falado nesse lugar, tudo que é ministrado nesse lugar tem base bíblica. E nós temos uma missão, temos os nossos valores. E os nossos valores é vida de fé, unidade e amor, integridade, alegria e paz, firmeza doutrinária, fervor de espírito, coração para servir, edificação de pessoas, excelência e vida abundante. E nessa noite eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito de coração para servir, amém? É lógico que a gente sempre se identifica com alguns assuntos, né? E esse com certeza seria um dos meus. E para eu dar início nessa ministração e falar a respeito de coração para servir, eu preciso explicar para vocês que, como eu disse, nós fazemos parte de um ministério sério e nós aprendemos nesse lugar que existem valores, né, e dons ministeriais. Quais seriam os dons ministeriais? A gente utiliza da mão para usar como exemplo, e é o apóstolo, que é aquele que funda a obra, o profeta, que é o dedo, que aponta, que diz assim diz o Senhor, o evangelista, que é aquele dedo que vai mais longe, o mais longo da nossa mão, o pastor, que tem a aliança com a igreja, e o mestre, aleluia, deu um branco, e o mestre, aleluia. E dentro desses ministérios existe o ministério de socorros, que a gente usa como exemplo a palma da nossa mão. E o que seria então o ministério de socorros, Malu? O ministério de socorros poderia ser muito bem dito como diaconato, como DI, como limpeza, como várias coisas que a gente faz aqui na igreja, amém? Esse daria facilmente para a gente falar sobre isso. Vamos abrir a Bíblia comigo em Atos, capítulo 6, versículo 1. Em Atos, capítulo 6, e o versículo 1, fala assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação e cheios do Espírito e de sabedoria. O que estava acontecendo aqui, queridos? O que estava acontecendo aqui é que as viúvas elas estavam sendo deixadas de lado, elas estavam sendo esquecidas. E contextualizando para você, é como se o pastor olhasse e falasse assim: gente, olha, não está dando para eu deixar de orar, deixar de me consagrar, deixar de ler, de aprender, para estar fazendo o que vocês já deveriam estar fazendo. Então, ele com jeitinho solicitou algumas pessoas, e o que eu acho muito interessante desse texto é que ele fala, existe um pré-requisito, queridos, não é de qualquer maneira. O que ele fala aí no texto? Ele fala 7 homens, mas qualquer homem? Não, 7 homens de boa reputação. E não bastando ser de boa reputação, que não posso dizer nem que é só, que nos dias de hoje significa muito, fala também que é cheios do Espírito e de sabedoria. Sabe, queridos, não é de qualquer jeito. A obra, ela não é feita de qualquer jeito. Como o pastor, ele bem diz nesse lugar, uma vez que você coloca o pé para dentro da igreja, você já está sendo observado.
uma vez que você se propõe a fazer algo para o Senhor, uma vez que você levanta a sua mão e aceita Ele como o único e suficiente Salvador, você já está sendo observado, queridos. Por onde você for, no seu trabalho, na sua escola, na própria igreja, na sua família. Porque o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Satanás, o inimigo derrotado, ele está só procurando uma oportunidade. Então, não se espante se acontecer coisas de você falar, nossa, Malu, mas eu aceitei agora, nossa, quanto levante, quanta coisa, porque essa é a função de Satanás, querido. É apontar o dedo para você, é mostrar, olha, eu sei o que você fez no verão passado, é esfregar na sua cara. E é por isso que é importante você estar nesse lugar, ouvindo essas verdades, para você entender que você é filho, que uma vez que você aceitou Ele, você é liberto, que a Bíblia diz que as coisas velhas já se passaram, que hoje você pode se achegar diante dEle sem culpa, sem medo, como se o pecado nunca houvesse existido. Porque existe uma diferença, queridos. Malu, mas olha, eu ainda faço tal coisa, mas eu ainda erro em tal coisa. Existe uma diferença entre cometer um erro e viver no pecado. Então nós não somos pecadores, amém? Nós não somos, queridos. Pecador é aquele que vive, que está dentro, que está lá no pecado. Agora, uma coisa ou outra, quando você chegou e você está alinhando, sabe, um palavreado, alguma coisa que você vê. Isso é a caminhada, queridos. Isso é a caminhada. Até que Jesus volte, nós estamos caminhando para. Até que Jesus volte, nós estamos sendo lapidados, moldados. A Bíblia fala sobre isso. Ela fala que é caminhando mesmo, que é estando aqui junto, ouvindo, que a gente vai sendo trabalhado, sendo moldado. Amém? Aleluia. E dentro desse texto, eu acho interessante que a gente consegue ver praticamente um dos primeiros departamentos surgindo, que é de assistência social. Assistência social da igreja. Hoje nós ainda não temos, aleluia, mas um dia, quem sabe, o Senhor coloca no coração do nosso pastor e se levanta alguém cheio do Espírito Santo, com boa reputação, para assumir isso. Porque se faz necessário, queridos. Sabe, eu acredito que você não conheça todo mundo, nem todo mundo nos conhece. A gente não sabe o que as pessoas estão passando. Sabe, e a igreja é para isso mesmo. É para ser um auxílio, é para ser um socorro. Sabe, não é vergonha de maneira nenhuma você hoje precisar de algo. Pelo contrário, quem nunca precisou? E não é uma bênção a gente poder ser uma resposta na vida da pessoa? Poder alcançar a pessoa de alguma maneira? Não só com a palavra, não só com esse ambiente, mas eu digo financeiramente mesmo. Poder dar um alimento para aquele que está precisando, enfim. Amém? Vamos lá, João, capítulo 2. As mãos ocupadas. A gente vai chegar lá. Como a gente está com a mão ocupada, vai dar tempo para o pessoal chegar, né? Chegando lá. Aleluia. Em João, capítulo 2, versículo 1, eu gosto muito dessa passagem. Se quiser projetar o cartaz para mim, não sei se já projetou. Aleluia. Eu sempre falo desse texto. Em João, capítulo 2, versículo 1, fala assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná de Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado, com seus discípulos, para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que eles vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações de cada uma, levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. O restante desse texto fala assim, que eles se surpreenderam com o sabor do vinho. E eles falaram assim: nossa, geralmente o pessoal deixa para servir o pior vinho no fim. Por quê? Porque as pessoas já estavam meio alteradas. Então o sabor do vinho tanto fez, porque para quem já estava, né, alegre, aleluia. E eu gosto muito desse texto, queridos. Eu falo bastante sobre eles, porque assim,
Ali foi o primeiro milagre. Quem estava ali nos bastidores pôde presenciar o primeiro milagre. E eu tive uma outra visão a respeito desse texto, dessa vez, quando eu li. Sabe por quê? Eu fico pensando assim, para essas pessoas chegarem até Maria, terem a liberdade de chegar até ela e falar, olha Maria, acabou o vinho. O que a gente vai fazer agora? Eu acredito o que a gente aprende também nesse lugar, que aquilo que a Bíblia não fala com clareza, eu não posso afirmar com certeza. Mas acredito que eles tinham uma certa intimidade, proximidade com ela. Porque ninguém vai pegar uma pessoa estranha e falar assim, ó, fulano, acabou o vinho. A pessoa vai falar, tá, eu com isso. Então acredito que eles tinham uma proximidade com a Maria, para eles conseguirem chegar até ela e apresentar essa necessidade. E o Espírito Santo foi trabalhando no meu coração a respeito disso. Porque a associação, querido, a associação pôde fazer com que eles tivessem acesso e pudessem ser socorridos em uma necessidade. Sabe, quando o pastor fala desse lugar, que nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas e fazendo a coisa certa, é exatamente essa associação. Porque existe poder envolvido no serviço, queridos. Sabe, eles nos bastidores, eles puderam sim participar do primeiro milagre. Eles nos bastidores, eles puderam vivenciar, observar, viver coisas que de repente quem estava lá dentro da festa nem imaginava que teria acontecido. Mas a associação com a pessoa certa, a proximidade com essa pessoa certa, proporcionou para eles poderem ser socorridos nessa necessidade que eles tinham. E eu fico pensando a respeito disso, sabe? Como nós estamos crescendo, como muitas pessoas estão chegando, eu penso a respeito de, como eu disse, eu estou falando a respeito de um coração para servir. Eu penso a respeito de um coração maduro, sabe? Para nós que chegamos antes, para nós que estamos trilhando esse caminho, para as pessoas que estão chegando. Porque assim, eles poderiam questionar. Nossa, Marcos, você acredita que ela mandou eu encher um monte de talha lá? Quantas viagens que eu vou ter que dar com um negocinho de água, um baldinho de água para encher esse negócio? Sabe, queridos, cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com o que você fala e para quem você fala. Sabe por quê? Porque as pessoas que estão chegando agora, elas são bebês espirituais. E, de repente, com a nossa fala, com o que a gente faz, a gente pode matar a influência do próximo. E, de repente, a pessoa olhar e nem conhece ainda, mas porque fulano falou tal coisa. Hoje é a Malu que vai subir para ministrar, meu Deus. Sabe, queridos, cuidado para não matar a influência. Tenha um coração maduro. Faz parte de um coração para servir. Eles poderiam ter questionado, ter falado. E eu te digo que não faz parte de um coração servil. Questionamentos. Porque a gente entende nesse lugar que existe uma liderança, que existe uma supervisão. E ela está sobre a vida do nosso pastor Romeu e da Maria Laura. E se eles te dão uma direção, queridos, ainda que hoje você não entenda, ainda que pareça a coisa mais absurda do mundo, só faça. O lugar da obediência é o lugar da provisão. Na obediência você tem socorro atendido. Na obediência você é suprido. Na obediência você avança. Quantas palavras têm sido liberadas sobre a nossa vida nesse tempo? Quantas palavras, sabe? Eu não quero deixar de viver nenhuma delas, amém? E eu acredito que você também não. Nosso papel de fato, queridos, é carregar o balde de água. Nosso papel não é deixar o balde. Não larga o balde, queridos. Tá pesado, Malu, não sei como é que eu faço. Chama o colega, como diz a Aline, chama os colegas. Chama alguém, queridos. Vai em alguém, peça socorro, clame ao Senhor que te responde, mas não deixe o balde. Quando eu cheguei aqui, eu jamais me imaginava. Quando o pastor ele falou, Malu, olha, eu tenho a direção de agora você e o Marco assumir o diaconato. Queridos, meu Deus, mas como, mas por quê, mas da onde? Quantos questionamentos eu tinha. Sabe, eu acredito que você também não é diferente com ninguém, como eu acredito que eles também passam por isso. Quando o pastor ministrou aqui, ele falou, quando o pastor José Roberto apontou Moreira César, ele falou, meu Deus, mas eu só estava indo lá preparar o lugar. Só obedeça, queridos. Amém? Nosso papel é só obedecer. Aleluia. Projeta para mim, por favor, Mateus, capítulo 9, versículo 35.
Sabe, queridos, existe honra e poder em tudo aquilo que nós fazemos. E ainda que hoje, naturalmente falando, você fale, Malu, mas eu só faço parte da escala de limpeza. Existe honra naquilo que você faz, queridos. Nunca diminua aquilo que vem à sua mão para ser feito. Não existe um trabalho mais importante ou menos importante. Todo trabalho para o Senhor, a Bíblia fala que existe recompensa. Sabe, todo trabalho que você faz para o Senhor, com interesse de coração, existe recompensa, queridos. Porque a Bíblia fala que é o Senhor quem sonda os nossos corações. Não é o nosso pastor, não é a liderança, não é quem está do seu lado fazendo junto com você. Então, se existe algo para ser alinhado, alinha. Porque quando você faz nesse lugar, você não faz para homens. Nós servimos ao Senhor hoje, servindo a homens. Mas, de fato, nosso serviço é para o Senhor. E eu tenho desejo de fazer com ainda mais excelência, que também é um dos valores do nosso ministério. Eu tenho desejo no meu coração de fazer com ainda mais excelência, amém? Em Mateus, capítulo 9, versículo 35. Deixa eu só ver se é esse que eu coloquei na versão a mensagem, mas eu acredito que não. Você pode pôr um fundinho para mim? Gente, vocês podem dar uma risada, viu? Pode ajudar a pregadora, aleluia. Um dia vai ser você aqui, queridos. Eu creio. Assim como o pastor disse que ele não tem ciúme do microfone, a gente que chegou antes também não tem. O desejo do nosso coração é exatamente esse, vendo vocês avançarem, se for isso que o Senhor tem para você, amém? Porque nós também aprendemos nesse lugar que sucesso em Deus, ser bem-sucedido no Senhor, é fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Não queira, queridos, não queira de maneira nenhuma fazer aquilo que o Marco foi chamado para fazer. Trabalhar na obra. Trabalhar na obra pode. Trabalhar na obra nós precisamos, amém? Vamos lá, Mateus 9,35. Jesus ia por toda parte fazendo bem. A seara e os trabalhadores, é o que está na epígrafe aí de cima. Percorria Jesus por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Como nós aprendemos nesse lugar, essa palavra sorte não significa, nossa, que sorte, estou doente. Não, pelo contrário, significa todo tipo de enfermidade, amém? Calma aí, vamos lá. Vendo ele, Jesus, as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelha que não tem pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos, e ele disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, o Senhor da seara que mande os trabalhadores para a sua seara. Sabe o que eu acho interessante nesse texto, queridos? É que Jesus, ele não colocou o seu chamado como único, capaz. Pelo contrário, ele delegou. Ele incentivou os outros. A seara é grande, poucos são os ceifeiros. Praticamente falando, olha, gente, vocês estão vendo quantas pessoas? Eu preciso da ajuda de vocês. Então, ele delegou para eles: clame ao Senhor da seara e pede que envie os ceifeiros. Essa é uma declaração diária minha. Eu oro mesmo a respeito desse lugar, para que o Senhor envie os trabalhadores. Porque a gente quer pessoas para trabalhar? Não é por isso, queridos. Porque a gente entende que a obra é dele e vai vir. Mas eu entendo que um trabalhador a mais é uma família mais transformada. Um trabalhador a mais nesse lugar é uma pessoa livre e liberta de um vício. Uma pessoa a mais trabalhando, um colaborador a mais, é uma pessoa que está conhecendo a respeito da palavra, que está conhecendo a respeito mais daquilo que foi chamado para fazer. Então, quando a gente ora ao Senhor da seara, nós não oramos porque nós precisamos, apesar de precisar, amém? Mas não é esse o que nos move a fazer essa oração, não é isso. Pelo contrário, queridos, nosso coração se alegra em ver tantas coisas, tantas pessoas, quantas pessoas com a vida transformada, quantas pessoas trabalhando, dedicando. Essas crianças pequenas que você vê hoje correndo na igreja, queridos, ouvindo isso desde tão pequeno. Como o pastor fala nesse lugar, na salinha não tem pessoas entretendo as crianças não, para todo mundo ter paz para assistir o culto, não. Existe uma planilha, existe um projeto, existem aulas que a Beatriz passa para as tias, e as tias estudam, ou deveriam, aleluia, com carinho aquele material. Por quê? Porque as crianças questionam. Você acha que não? Aqui vocês estão tudo quietinho porque eu estou com a voz, mas lá você fala uma coisinha. Não, tia,
eu vou me expor, porque aleluia, sou eu mesmo. Eu estava falando a respeito de uma passagem e eu misturei Moisés com José do Egito. Na hora as crianças, não tia, não é isso não. Eu falei, não é mesmo. Eu falei, olha, eles estão o tempo todo atentos, queridos. E quando você vê uma criança dessas correndo, a gente entende que eles são o futuro da nossa igreja. Que privilégio para eles poder ouvir desde tão pequena essa palavra, que tem nos mantido em pé, que tem nos deixado ser livre de tantas coisas. Que bênção que é. E com relação a servir, meu Deus, sabe, não espere mesmo, assim diz o Senhor, para você se levantar, para você servir. Não espere uma palavra inspirada, não. A palavra é para você, queridos. A palavra é para mim, a palavra é para você. Então, Malu, olha, de verdade, eu não sei nem dizer para você qual departamento que eu serviria, o que eu faria. Só se envolva, queridos. Só faça alguma coisa, amém? Aleluia. Vamos lá. Projeta para mim Efésios, capítulo 5, versículo 14. Uma palavra bem conhecida, que diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Eu troquei de celular e eu não baixei a outra Bíblia, que são várias traduções, então eu mandei do Marco para mim, que fala assim, ó: antigamente vocês tateavam na escuridão, mas hoje a situação é outra. Vocês estão em espaço aberto agora. A brilhante luz de Cristo ilumina o caminho. Por isso, nada de ficar tropeçando por aí. Fiquem firmes. Procure o que é bom, certo e verdadeiro. Isso sim condiz com a luz clara do dia. Descubram o que agrada a Cristo e comecem a praticar. Em Efésios 5,17, fala que nós devemos entender a vontade do Senhor. E eu sei, queridos, que é seu desejo, é meu desejo entender a vontade do Senhor. Eu sei que existe algo em nós, um anseio em nós de saber exatamente aquilo que eu preciso fazer. Porque existe um desejo natural em acertar as coisas. Ninguém começa algo para dar errado, ninguém entra num casamento para haver divórcio, ninguém monta um negócio para ser falido. Pelo contrário, existe um desejo em nós em dar certo, queridos. E quando se trata de ministério, quando se trata de serviço ao Senhor, quando se trata de estar nesse lugar, não deve ser diferente. Em Efésios 5,17 fala sobre isso, que nós devemos entender a vontade do Senhor, para que a gente faça de fato aquilo que Ele nos chamou para fazer. Não quer dizer que a gente não possa fazer outra coisa. Então, se eu fui chamada para ser uma profeta, eu só vou sair apontando o dedo para o povo e entregando o manto. Não, queridos. Porque nós aprendemos aquilo que nós somos chamados para fazer no caminho, nesse trajeto de serviço ao Senhor. Sabe, a gente não vai já, então eu sou mestre, então eu só vou fazer alguma coisa para o Senhor quando eu estiver aí em cima ensinando ou lá na aula do Rema, Malu. Não é assim, queridos. Sabe por quê? Porque o nosso coração, ele é exposto no nosso serviço ao Senhor. Nas escalas que você cumpre, nas que você não cumpre. No horário que você chega. No horário que você vai embora. Sabe, a sua fidelidade ao Senhor, o seu coração, ele é mostrado quando você se dispõe, seja para o pastor, seja para uma liderança. Olha, querido, estou aqui, tá? Estou disponível, conta comigo. Pode ser uma coisa muito grande, como pode ser também a hora que você estiver passando ali no corredor, você vê um papel no chão. Ah, não vou pegar não sou diaconisa, a diaconisa que varra aí depois e que limpe. Não, queridos. Essa casa é a sua casa. Esse lugar é o seu lugar. A Bíblia tem, eu não vou saber exatamente, mas eu sei que está lá, depois você marca aí e procura, aleluia, é bom que você estuda. A Bíblia fala que os olhos do Senhor, eles estão em toda parte. Mesmo quando ninguém está te vendo, o Senhor está te vendo.
Mesmo quando você pensa que você está sozinho, ninguém está vendo o que você está vendo, nem o que você está ouvindo, nem aquilo que você pegou, deixou de pegar. O Senhor está te vendo. E eu acredito que isso traz um grande temor para a gente, porque além de ter que ter, sim, uma boa reputação, primeiro a gente precisa ser aprovado por Ele, amém? É por Ele que a gente tem que ser aprovado. E além de ser aprovado, ainda tem que tentar entender aquilo que é a vontade dEle para nós. O Marco, quando a gente estava indo para São Paulo, o pastor já tinha falado comigo a respeito da ministração, e eu estava apercebida das coisas. E eu já tinha isso no meu coração, em falar sobre o coração para servir. E o pastor estava perguntando para o Marco no que ele trabalhava. Hoje o Marco trabalha numa empresa terceirizada que presta serviço na Alstom. E ele começou a falar para o pastor, lá eles montam vagões que transportam pessoas. Então existe uma pessoa que monta o esqueleto, outra pessoa que dobra o ferro, outra pessoa que põe a roda, outra pessoa que isso, outra pessoa que aquilo. E eu, na hora, o Espírito Santo já trabalhou no meu coração. É a igreja. Sabe, queridos, que existe uma pessoa que só coloca um parafuso? Existe uma pessoa naquele processo de trabalho ali, naquele processo de produção, que ele é responsável só por apertar um parafuso. Mas sem esse parafuso, querido, toda a estrutura desmonta. Sem esse parafuso, que é só um parafuso, toda a estrutura desmorona. E pode ceifar várias vidas. Então, quando vier alguma coisa na sua mão para fazer, entenda, você tem um coração servil. Entenda, você serve ao Senhor servindo a homens. E entenda, nunca é só uma coisa. Nunca é só um parafuso, nunca é só uma aulinha, nunca é só uma limpeza, nunca é só, queridos. Nunca é só. Nós aprendemos nesse lugar que existe algo da parte do Senhor que foi confiado a mim e a você. Existe algo da parte do Senhor. E você vai se descobrindo, e você vai trabalhando, e você vai vivendo isso a partir do momento que você vai servindo em algum departamento. Sabe, o desejo do nosso coração é de fato mesmo que a igreja seja cheia, que muitas pessoas cheguem, que as cadeiras lotem. Mas hoje, olhando para nós, estrutura, nós temos, querido. Nós temos a estrutura para receber 500 pessoas. Nós estamos criando. Amém? Nós estamos trabalhando para. Então, eu desejo no meu coração que você olhe para você e pense, Senhor, hoje, o que eu tenho para te oferecer? Como no louvor, o que eu tenho para te oferecer? É uma escala de limpeza? Amém. Sabe, queridos, eu vou te falar, na escala de limpeza, 30 dias, alguns meses, 31 dias, você é escalado uma vez no mês. Então, a pessoa pode falar, Malu, olha, meu desejo era ofertar, eu não tenho condição financeira para isso. Oferte seu tempo, oferte sua vida, oferte seu trabalho. Sabe, venha, lave o banheiro da igreja e se propõe a fazer algo. A mesma coisa é na escala do DI. É uma escala por mês que você serve. É umas crianças abençoadas, aleluia. As tias saem de lá com o cabelinho até alvoroçado. Mas, queridos, são os nossos pequenos. São as nossas crianças. É o futuro da nossa igreja. Eles estão crescendo, estão avançando, estão se descobrindo. Estão ouvindo essas verdades. Estão dando a carreirinha deles, de repente, por um carrinho, por uma boneca, por um brinquedo. A gente não sabe o que motiva a carreira de cada um. De repente, está só imitando o colega, ou está só imitando o adulto. A gente não sabe, mas eles estão aprendendo. Eles estão observando, eles estão vendo. Não menospreze, queridos. Não menospreze o parafuso. Malu, é só um parafuso. Aperte, dando glória. Senhor, obrigado por esse parafuso. Obrigado, Senhor, por essa escala. Obrigado por esse serviço. Isso é um coração servil, queridos. Isso é um coração servil. Quando o Marco estava falando a respeito desse trem, de tudo, eu fiquei pensando em nós, como igreja. É como se esse parapeito fosse uma plataforma. E o vagão está passando, querido. O vagão está passando. Mas ficar parado nessa plataforma, sem decidir dar o passo para entrar dentro desse vagão, você vai continuar parado na plataforma e nada vai acontecer. A gente pode falar a respeito de servir, a gente pode mostrar por A mais B que existe vantagem, que é o Senhor quem recompensa, que existem muitas coisas, mas a decisão de mudar esse passo e entrar para dentro desse vagão, que já está em movimento há quase 7 anos, aleluia, que nós já vamos completar 7 anos, queridos, é seu.
É você quem dá o passo, porque nós estamos posicionados em uma plataforma. Nós entendemos que esse lugar é uma plataforma de lançamento. Nós vemos quantas pessoas avançando, quantas pessoas aprendendo. Nós vimos a Patrícia ministrando a respeito de dízimos e ofertas, querido. Está lá no Rema, junto com outras pessoas, junto com a Flávia, que está aprendendo, que está avançando. Quantas pessoas, a minha mãe. Quantas pessoas, querido. Mas o vagão está passando. E se eu posso te dizer alguma coisa, é dê o passo e entre nele. Seja para fazer qualquer coisa que for, porque a gente sabe que a partir do momento que você der o passo, o Senhor pega junto com você, amém? Aleluia. Projeta para mim Marcos capítulo 10, versículo 45, por favor. Aleluia. Que diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para servir, para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Em Lucas, capítulo 22, versículo 24 ao 27, também é um texto que fala assim, que maior no reino de Deus é aquele que serve. Sabe, queridos, quanta honra existe no nosso coração de poder servir nesse lugar, de servir as pessoas. Quando a gente entende que maior no reino de Deus é aquele que serve, a gente, sabe, não quer esse holofote na cara, a gente não quer microfone, pelo contrário, se for aquilo que o Senhor tem para você, como eu já disse, só permaneça fiel que essa hora vai chegar. Mas quando a gente entende que quanta honra que existe no nosso coração de servir, e até o próprio cartaz que a Cris fez para mim, que também é uma bênção na nossa vida, que nos ajuda. Ela fez 3 cartazes, falou: Malu, escolhe um. Falei: Cris, eu queria os 3, mas eu achei sensacional. Falei: pode ser esse, porque tem tudo a ver com o coração para servir. Queridos, Jesus lavando os pés dos discípulos. Eu quero te lembrar que naquele tempo não existia asfalto, a sandalinha era de couro, imagina o cheirinho agradável, não existia chuveiro elétrico, não existia Dove para tomar banho, enfim. Isso mostra que nem sempre a gente vai estar servindo naquilo que a gente quer. Nem sempre a gente vai estar servindo naquilo que é muito agradável. Nem sempre vai ser uma escala sensacional. Quem já pegou depois que uma criancinha sai do banheiro e faz umas caquinhas lá e limpa, que eu já peguei várias vezes. Mas está tudo bem, queridos. É um processo. Nós estamos nele, amém? Aleluia. Quando a gente fala de serviço ao Senhor, a gente tem que pensar que a gente não deve servir com disposição. Na verdade, a gente deve servir com disposição. Nem sempre vai ser com disposição, nem sempre vai ser animado. E eu assisti uma ministração esses tempos atrás, e o Tiago Garcia falando que muitas vezes o que salvou ele era estar em uma escala. Muitas vezes, quando ele não tinha o desejo de estar lá na igreja, ou de fazer alguma coisa, ele ia porque ele estava escalado. E aquilo salvou ele muitas vezes. Sabe, queridos, ninguém está falando que você tem que estar o tempo todo lá em cima, nem nada disso. Mas a gente sabe que quando você põe o pé para dentro da igreja, existe uma unção na coletividade. Existe algo da parte do Senhor disponível. E você sai desse lugar aliviado, refrigerado. Você sai desse lugar com respostas. Você sai desse lugar com uma nota de tá feito. É exatamente isso que a gente tem que fazer. Amém? Colossenses, capítulo 3, versículo 25. Não é Colossenses. Gente, será que eu coloquei errado? Tá tudo bem. Bom, se não for Colossenses, depois vocês vão procurar também. Dá um Google aí. É aquela palavra que fala assim, que tudo o quanto fizer, fazei de todo o coração. Aleluia. 23, não é 25, tá vendo? O pastor fala pra mim: põe no tablet, Malu. Mas a Malu não chegou ainda no nível do tablet. A Malu ainda é do caderno. Aí a gente escreve errado. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Como eu disse, a gente serve hoje ao Senhor servindo a homens. Mas o nosso entendimento, aquilo que deve ser o guia do nosso coração é: Senhor, é para o Senhor que nós estamos fazendo.
Por isso que quando você vê as meninas aqui no louvor, gente, vocês conseguem fazer mais, vocês podem fazer mais, é para o Senhor. É isso que elas estão querendo dizer. Vocês não estão aqui louvando para a Flávia, para o China, para a Bel, para os meninos. Não, vocês não estão. A gente está fazendo para o Senhor. Por isso que o pastor fala, gente, vamos lá, né? Vamos dar um pouquinho mais. Porque quando a gente vai no jogo do Corinthians, a gente grita até perder a voz. Quando a gente... Pastor, não. Antigamente, quando a gente ia em algum lugar, a gente gritava até perder a voz, não é? Então, para o Senhor, precisa de fato ser melhor, amém? Em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 17. Projeto para mim. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui te faz ofertas voluntariamente. O contexto desse texto, queridos, era ofertas que eles estavam levando, que ele estava levando para que fosse construído o templo. E nessa passagem, a continuação fala que ele levou ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata. E ele ainda fala assim que do tesouro particular dele, ele dá. Por isso que eu falei, é o Senhor quem prova a sinceridade do nosso coração. Outra coisa fantástica nesse lugar, não existe nome no envelope. Porque ninguém precisa saber aquilo que você está fazendo. Ele levou coisas, e além de todas as outras coisas, ele ainda levou o tesouro particular dele. Hoje eu posso trazer para o nosso contexto coração para servir, um tesouro particular, o seu tempo. Porque aquilo que você investe o seu tempo, aquilo que você gasta o seu dinheiro, é aquilo que tem importância para você. Então hoje, se naturalmente falando você não dispõe de finanças para semear a grande quantidade que você gostaria, entenda que o seu tempo é uma oferta ao Senhor. Dedica esse um dia na semana para alguma coisa. Amém? Aleluia. Não é sobre aquilo que nós estamos fazendo. É sobre quem nós estamos nos tornando enquanto nós fazemos. Não é propriamente o departamento que você vai ser inserido, não. É quem você vai se tornando nesse trajeto todo, querido. É exatamente isso. Eu, pensando a respeito disso, o Marco ainda falou, me deu um exemplo também, que é uma benção o convívio, porque a gente vai escutando as coisas e estando apercebido, e ele falou sobre um step de um pneu. Todo mundo sabe que é um step, né? Amém? Quando fura o pneu do carro, glória a Deus. A gente sempre tem um Lorde para trocar pra gente, aleluia. Mas sabe, queridos, o step dentro do carro, ele não fala assim, hoje eu só vou servir se for na roda do lado direito. A roda do lado esquerdo, hoje eu não tô a fim de servir, não adianta nem furar. Não, queridos, o step, ele serve em qualquer uma das 4 rodas. O step, ele tem um entendimento de que ele precisa ser útil, independente da roda que ele vai. E assim deve ser o nosso coração no serviço ao Senhor. Sabe, existem trocas que são feitas entre nós, existem necessidades que às vezes o pastor remaneja, e tá tudo bem. Tá tudo bem. O pastor Calxande, ele veio em Guará e ele falou a respeito de peças no tabuleiro. E aquilo para mim foi fantástico, porque a peça no tabuleiro, ela também não escolhe para que lado que ela vai. Eles querem derrotar lá a rainha, o rei, sei lá o que é, porque eu não jogo xadrez. Mas o intuito é finalizar. O nosso intuito é o Jesus chegar e falar, vamos embora, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Esse é o nosso intuito. Não vai, então Malu, você serviu em tal lugar, você serviu em tal lugar. Não, você serviu, queridos. O step, ele não escolhe, ele não escolhe. E assim somos nós hoje, amém? Eu falei com algumas pessoas, eu queria trazer essas pessoas para mostrar para vocês. Eu queria começar pelo nosso pastor Romeu e a Maria Laura. Pode vir aqui, aleluia. Pode ser aqui em cima. Como eu disse, alguns já estão há um tempo, outros estão chegando agora, outros estão pela primeira vez, sejam bem-vindos. Esse é o nosso pastor Romeu e nossa mamãe Maria Laura. Eles são de Guaratinguetá, têm se doado a esse lugar, têm nos servido com excelência, têm nos trazido o alimento, têm feito com que cada um de nós
cresça cada dia mais. E eu precisava, antes de mostrar, qualquer pessoa, mostrar a eles que são as pessoas que o Senhor tem colocado como voz de Deus sobre a nossa vida. Eu amo vocês. Beatriz, queria chamar a Beatriz. Beatriz, queridos, é essa mulher de sorriso fácil. Aleluia. Um coração enorme, que tem nos servido como líder do departamento infantil. É ela quem chama as tias, que chama a tia, que coloca, que fala, vamos lá, vamos fazer a festa para as crianças, vamos fazer tal coisa, tem tal aulinha. Eu preciso honrar a vida da Bia também. O Ronaldo com a Bel, que são os líderes do louvor. Pode vir, Ronaldo. A Bel está para São Paulo, foi resolver algumas coisas dela. Ronaldo é o líder do louvor, junto com a Bel. E existem alguns departamentos da nossa igreja, diaconato, meu marido, aleluia, não lembrei. Eu e o Marco, nós estamos à frente do diaconato. É uma honra servir vocês. A gente faz isso com muita gratidão no coração. E existem alguns departamentos que ainda não têm um líder estabelecido, mas eu quero honrar a vida do Marcelo, o membro número 1 da igreja. Pode vir, Marcelo. O Marcelo, ele é um suporte sensacional, ele é um socorro presente na hora da angústia. Ele que passa fio, arranca fio, corre com fio, que vai lá do lado da sua digníssima. Esposo da Beatriz, ele nos ajuda, nos auxilia com relação à mídia, à luz, enfim, a tudo. E a minha intenção de mostrar a liderança não é para que você almeje a liderança, queridos. Como eu disse, se for algo que o Senhor tem no coração para você, amém. Mas quando eu quis trazer eles, eu quis mostrar os departamentos que nós temos na igreja. E eu quero também falar a respeito do que nós ainda não temos. E sabe o que eu acho mais sensacional na minha liderança, no meu pastoreio? É que o nosso pastor, meu e seu, eles não se movem pela necessidade da igreja. Porque existem muitas necessidades da igreja. Por exemplo, a minha filha fez 13 anos. Junto com outras crianças que chegaram nessa idade, elas saíram da salinha. E hoje, nós ainda não temos os teens. O que seriam os teens? Os teens seriam as criancinhas que saíram do DI e ficariam numa salinha que falariam uma linguagem deles. Mas hoje nós não temos ainda. Nós não temos líderes de casais. Apesar de ter muitos casais na igreja, nós ainda não temos. Como eu falei, assistente social, nós ainda não temos alguém. Qual o departamento a mais? Jovens, aleluia. Viu? Mulheres, aleluia. Pode sentar, queridos. Vamos aplaudir eles? Como eu disse para vocês, nosso pastor, ele não se move pela necessidade. Porque ele poderia, quase 7 anos nesse lugar, ter colocado pessoas para ser essas pessoas. E eu não quero, como eu disse, que você se mova pelo desejo de ser um líder de algum departamento. Porque com maiores responsabilidades também vem, aleluia, demônios novos, como disse ele lá em Guará. Vem, enfim, várias coisas. Mas, querido, eu quero que você reflita a respeito disso. Porque como eu estou falando de um coração para servir, de repente essas pessoas que eu disse que hoje nós ainda não temos, pode estar sentado aí. Amém? Eu digo pode não, eu digo com certeza está sentado aí. Então por que não está fazendo, Malu? Porque ainda está parado naquela plataforma, vendo o vagão passar. Ainda está parado na plataforma, sem decidir pôr o pé para dentro do trem. Quando o pastor fala assim, que tem uma pessoa que fala, quem sou eu na fila do pão? Essa pessoa sou eu, aleluia. Um dia eu usei essa frase para ele. E ele, inspirado pelo Espírito, falou isso para mim. E nunca mais isso saiu de dentro de mim. Eu falei para ele, pastor, quem sou eu na fila do pão? E ele falou para mim assim, Malu, você é a próxima. Mas sabe o que eu quero te lembrar a respeito da fila do pão? Se você olha para o lado e acha que aquela fila está menor e sai do seu lugar, você perdeu a vez de ser chamado. A fila do pão, do ministério, do serviço, do seu chamado, vai chegar a sua hora de ser chamado quando você permanecer firme nela. Porque se você decide por conta própria sair da fila, você nunca mais volta para o mesmo lugar. Você vai voltar lá para o final da fila. A gente entende sim que o Senhor é aquele que antecipa tempo, estação,
Mas sabe, queridos, que você não seja apego sempre nas mesmas coisas. Malu, mas olha, tem 10 pessoas na minha frente. Aleluia, querida, sua vez vai chegar. Só permaneça. Só fique com o baldinho na mão, carregando, pegando a água. Seja varrendo ali na frente, seja vindo ajudar o pastor no sábado, seja na escala de limpeza, seja no que quer que for. Mas faça com excelência, faça com interesse de coração aquilo que tem sido confiado nas suas mãos para ser feito. Sabe, não murmure, não reclame. Ainda que você não entenda, como eu disse, teve dias em que o pastor falou coisas para mim que eu ainda não tinha nem capacidade, nem intelectual, nem sabe, dentro de mim conhecimento para entender aquilo. Mas o que a gente aprende no Rema, que quando você recebe uma palavra do Senhor, você pega aquela palavra e deixa numa prateleira. Deixa lá. Pode não fazer sentido para você hoje, pode parecer estranho para você hoje, mas deixa lá. Uma hora vai fazer sentido, uma hora você vai entender. E não descarte, querido, sabe? Não descarte, pensar, não é pra mim não. Ó, Deus está falando aí com o colega do lado, não sou eu, não tenho habilidade nenhuma, não tenho chamado nenhum. Não, querido, você tem. Você tem, amém? Você pode ainda não ver com seus olhos naturais, nem pela fé, mas por isso é tão importante você estar submisso, você estar debaixo. Porque aquele que está acima de nós, ele tem essa supervisão. E ele é capaz de olhar em você e enxergar coisas em você que nem você mesmo vê. Mas você precisa se manter firme nesse processo, amém? Vamos correr lá, aleluia. Agora eu vou só dizer. Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Sabe, queridos, do mesmo jeito que existe um pré-requisito para servir, existe mesmo esse pré-requisito de ser limpo. A Bíblia fala que os seus olhos forem maus, todo o resto será mal. Sabe, não dê ouvidos a nada, não veja nada, descarte tudo, porque eu sei que é um desafio o serviço ao Senhor. Porque a Bíblia diz isso, a Bíblia fala que o ferro com o ferro ele se afia. Então, não pense que você vai chegar e vai servir, vai ser tudo lindo de maravilhoso e florzinha pro caminho. Não, vai ter algumas coisas. Vai ter você querer pôr o vaso assim, mas a irmã gosta assado e tá tudo bem, sabe? Então, assim, só seja obediente, só sirva. Porque é o Senhor é quem conhece o coração, amém? Só mantenha o coração limpinho. Tem uma outra passagem em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que é um versículo maravilhoso, que fala sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o seu coração, que é da onde procede as fontes de vida, querido. Guarda o seu coração, queridos. No serviço ao Senhor, naquilo que você faz, quando você vem até esse lugar. Ah, Malu, mas eu cheguei, ó, liderança, viu? Nem me cumprimentou, nem olhou na minha cara. Querido, vá você e cumprimente a pessoa. Sabe, não é porque é liderança, não é porque já trabalha ou já faz alguma coisa, você não sabe o dia que a pessoa teve. De repente você é a resposta que ela precisa. O seu abraço, o seu boa noite. Sabe, guarda mesmo o coração, porque é um desafio, aleluia. Mas tá tudo bem. Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15. Segui a paz com todos, aleluia. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Olha que importante guardar o coração, queridos. Eu sei que, como eu disse, existem desafios, mas nós vamos passar por cada um deles. Porque o propósito maior nunca vai ser o eu, ou você, ou o meu departamento, ou o departamento da Bia, ou o pastoreio do pastor, não. A nossa intenção nesse lugar é almas, querido. Nós não estamos aqui para falar aquilo que a gente acha, aquilo que a gente pensa, aquilo que eu vivi no dia de hoje, não, queridos. A nossa intenção nesse lugar é para que você seja alimentado, para que você seja acrescentado, para que você seja transformado pelo poder dessa palavra. Amém? Aleluia. Renuncie o seu direito de ficar ofendido. Ah, Malu, então, mas eu estou no meu direito, viu? O Marco pisou no meu pé, machucou, ó, tá até roxo. Eu tenho direito de ficar ofendido. Renuncie, queridos. Não compensa. Não compensa. Sabe, você deixa, como disse essa palavra,
brotar raiz de amargura no seu coração. E quando você percebe, você está se distanciando, já não quer mais estar perto. E a Bíblia fala que aquele que se isola busca os seus próprios interesses. E quando você vê, já está longe. Quando você vê aquilo que era tão prazeroso de ser feito, hoje em dia é um peso. E essa manutenção quem faz não é o pastor, não é a Maria, não são os líderes, pelo contrário. Essa manutenção do nosso coração, para que a gente sirva com ainda mais excelência, é nossa, queridos. É nossa. Eu perceber se eu tenho alguma coisa, se existe alguma coisa. Então, Malu, mas a Selma não olha na minha cara. Não olha, queridos. Então você vai lá. Selma, a Bíblia diz o quê? Que se alguém tem algo contra você, você pede perdão para ela. E a Bíblia ainda fala mais, que se alguém tem algo contra você, nem a sua oferta você não deve trazer, mas isso é outra coisa. Selma, eu quero te pedir perdão, se um dia eu te fiz alguma coisa, viu? Tá tudo bem, acabou, queridos. Porque às vezes você não fala e ela também não fala, daí fica aquela coisa, não é nada, mas o Satanás, ele é mestre, daí o negócio cria uma proporção gigantesca. E quando você vê aquilo que era para ser união, aquilo que era para ser algo prazeroso, aquilo que era para ser benéfico para o corpo de Cristo, o pastor vai ter que largar, como eu li anteriormente, o trabalho que ele tem de se consagrar, de orar, para resolver coisa pequena, meninice, porque o nosso coração não está maduro para servir ainda. E a gente já passou, aleluia, 7 anos, nós estamos crescendo, fora os que chegaram agora, mas está tudo certo. Porque, queridos, como você lida com isso, é o que vai determinar se você vai continuar avançando ou não. Como nós lidamos com esses desafios que aparecem, é que determina se a gente vai continuar avançando ou não. Eu queria chamar o grupo de louvor. A Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículo 8, fala assim, que Ele mesmo concedeu dons aos homens. E Ele não especifica um nome, querido. Sabe, os dons, eles não foram concedidos só para o pastor Romeu e para Maria Laura. Os dons não foram concedidos só para quem louva aqui em cima, não. Ele concedeu dons, no plural, aos homens. Existe algo da parte do Senhor depositado na sua vida, queridos. E a gente aprende nesse lugar que uma igreja sadia é uma igreja com os dons em operação. Então, nós precisamos que você se levante e que você frutifique esse dom que foi confiado da parte do Senhor na sua vida. Sabe, quando a gente vê naturalmente uma árvore, você não vê a árvore com um galinho lá tirando a frutinha e comendo dela mesma, porque a árvore não come do seu próprio fruto. O fruto é para o próximo, querido. O fruto é para o próximo. Tem uma passagem que fala assim, que Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus dá o crescimento. Mais uma vez, esse entendimento de várias pessoas, vários dons, várias utilidades. Mas quando que a gente vai ser assertivo? Quando que a gente vai ter esse coração para servir tão disponível? Quando a gente decidir, querido, se colocar na brecha. Quando a gente decidir, Pai, eu sei que eu sou preciosa para o Senhor. Sabe, para você que chegou hoje, para você que não ouve sempre essa palavra, tem uma passagem em Jeremias que fala que antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, o Senhor já te conhecia, queridos. Antes que você fosse chamado pelo seu nome, o Senhor já te chamava pelo seu nome. Você é preciosa e precioso para o Senhor. Nós entendemos mesmo nesse lugar e nós confessamos nesse lugar que cada ovelha desse pastoreio, eles ouvirão a voz do Senhor e eles serão atraídos até esse lugar por conta da unção disponível, porque nós cremos, queridos, que essa palavra ela é viva, que ela é eficaz, que ela não volta vazia, nós sabemos disso. E nós vamos nos posicionar mesmo naquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer, nos confiado. Sabe, eu quero que você saia daqui nessa noite mesmo pensando, Pai, o que da parte do Senhor eu tenho? O que eu posso fazer? O que eu posso trazer? Como eu posso contribuir? Porque se você pensar, queridos, em tudo que já foi feito por nós, Jesus se entregou, já foi levado à cruz, já ressuscitou, tudo que poderia ter sido feito já foi feito, queridos. Quantas coisas já foi feito para hoje a gente decidir não fazer nada para o Senhor. Porque quando você
não se envolve, quando você não serve, é você mesmo que está falando, olha Deus, eu te amo, te adoro, mas eu quero só sentar e ir embora. E aí a gente passa a ser um consumidor, um crente danoninho, me dá, me dá, me dá. Me dá minha bênção, me dá meu finança, me dá meu marido, me dá minha casa, me dá, me dá, me dá. E a gente? E o que a gente faz? E o que a gente entrega? Eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar. Aleluia. Eu sei, queridos, que cada um de vocês carrega algo da parte do Senhor. Eu sei disso. Nós sabemos disso. Mas nessa noite eu quero que você saiba disso. Porque o pastor saber, a liderança saber, a igreja saber, não é o suficiente. Eu fui procurado por pessoas que me falou de pessoas que poderiam servir em determinado departamento. Então eu comentei com essa pessoa, eu não posso chegar e falar, você quer? Porque nós não estamos aqui num rodízio, onde eu chego e falo, você quer, você quer, você quer? Não. Nós não estamos, queridos, aqui não é um rodízio onde eu chego e baixo, ó, você quer fazer parte do louvor, você quer? Não. Você tem que, olha, primeiro comunicar isso ao Senhor, que é aquele que conhece o seu coração, e depois para quem é de direito, seja. Por isso que eu quis mostrar a liderança. Olha, ô Bia, então, um dia eu já lecionei, ou eu tenho uma facilidade, ou eu tenho um amor pelas crianças, eu posso ser um auxílio? Olha, Flávia, então, eu acho que eu tenho um timbre legal, eu queria. Olha, eu toco bateria. Queridos, o pastor observa, vocês estão sendo observados? Estão sim, claro, nós estamos, desde quando a gente entrou. Mas também não existe uma bola de cristal nesse lugar, não. Pode, claro que o Senhor pode comunicar coisas ao coração do pastor. Mas existe uma predisposição do nosso coração. Existe uma entrega da nossa parte, existe algo que nós fazemos, que é no mínimo nos colocar à disposição. No mínimo. Sabe, eu sei que vai ser breve, eu sei que vai ser rápido. Esses departamentos, as pessoas, né? Não os departamentos. Porque nós sabemos que o nosso ministério não utiliza das pessoas, pelo contrário. Nós usamos o ministério para que você cresça, para que você avance. Mas saia daqui mesmo com essa pulguinha atrás da orelha. Senhor, o que eu tenho para te oferecer? O que eu posso te oferecer, Pai? Eu queria que você fechasse seus olhos, que você pensasse mesmo, refletisse a respeito dessa palavra, mas que você pudesse nessa noite fazer uma oração de consagração ao Senhor. Sabe, a Bíblia fala sobre timidez. Então, se você de repente é tão fechado ao ponto de não conseguir falar com alguém, escreve um bilhete aí, aleluia, mas faça algo, sabe, se envolva em um departamento, faça algo para o Senhor, faça algo para o corpo de Cristo. Entenda que quando você se coloca à disposição, você está sendo alcançado, o corpo de Cristo está sendo alcançado, as vidas estão sendo alcançadas. Aleluia, Pai, muito obrigado. Eu te agradeço, Deus, por essa noite. Eu te agradeço por essa palavra, Pai. Muito obrigada, Deus, porque eu creio em homens e mulheres se levantando por dentro, Pai. Se levantando mesmo, Deus, em nome de Jesus. E frutificando aquilo que o Senhor já confiou. E multiplicando, Pai, dons e talentos. Eu creio, Pai, em nome de Jesus, que nenhum dos dons e nenhum dos talentos serão enterrados nesse lugar, Pai. Pelo contrário, Deus, nós iremos multiplicar cada um deles. Nós teremos, Pai, uma igreja forte, uma igreja sadia, uma igreja saudável, Pai, com os dons em operação. Nós iremos, Pai, alcançar vidas, nós iremos cumprir propósitos, Pai. Nós iremos, em nome de Jesus, multiplicar, frutificar, Pai. Fazer exatamente aquilo que a Tua palavra nos orienta. Obrigada, Deus, por essa palavra caindo no solo do nosso coração. E os meus irmãos, Pai, saindo daqui com uma nota no Espírito, Pai. Saindo daqui, Deus, pensando, Pai, o que eu posso fazer para o Senhor? O que tenho eu, Pai, que eu posso te oferecer? Muito obrigada, Deus, por essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. A gente estava falando no começo do culto, né, que é interessante que a gente não programou nada disso. Não tinha nada programado aqui.
e a gente deixa Deus fazer. Agora sou eu que estou falando com vocês em nome de Jesus, tá bom? E depois vocês vão virar para lá. Aí o negócio fica mais sério, eu sei, né? Porque por enquanto está aqui, né? Vocês não estão vendo ninguém lá, né? Mas a Bíblia diz assim no livro de Êxodo, no capítulo 18, e o contexto ali era que, rapidamente, só para que vocês vão entender, Moisés ele estava ali aconselhando o povo, e ele ficava de manhã até de tarde conversando com o povo, resolvendo aquelas coisas. E aí o sogro de Moisés, Jetro, ele viu aquilo, que chegava no final do dia, coitado do Moisés, estava só a capa da gaita, e não conseguia fazer mais nada, né? Chegava em casa, estava sugado, né? Parecia uma cana chupada. E aí o sogro dele disse, cara, deixa eu te dizer uma coisa, se você continuar nessa aí, você vai morrer, viu? Você não aguenta tudo isso não. E outra, não é só você, se fosse só você ainda tá bom. Mas o problema são as pessoas. Eles também não vão suportar ficar o dia todo esperando para poder falar com você, se você tiver ainda tempo. Deixa eu te dar um conselho. E aí no verso 21 de Êxodo 18 ele diz assim, procura dentre o povo homens capazes. E aí é que vem isso sobre a vida de vocês. Homens capazes. Agora entenda, capacidade, gente, é segundo a graça, não é segundo a força do braço. Porque quando eu olhei para isso, eu falava, quando eu vim para cá não me sentindo capaz, Ronaldo. Eu era o mais incapaz e o mais improvável. Eu falava, pelo amor de Deus, deve ter outros 1000. E tinha mesmo. Mas Deus disse, é você. E sabe por que ele diz é você? Porque como a Malu falou muito bem hoje aqui, Deus ele sabe o que você faz nos bastidores, e ele sabe o seu coração. Porque o profeta, quando foi lá ungir Davi como rei, ele olhou para os irmãos de Davi e disse, certamente eu estou diante do rei, porque esse cara é bem bonitão mesmo, acho que ele tem cara de rei. É esse, falando com Deus. E aí Deus disse, cara, você está vendo o exterior, eu não vejo o exterior, eu vejo o coração. E aí quando acabou o desfile de moda ali, que passaram todos os irmãos na frente do profeta, o profeta disse, Deus, você não falou nenhum, não é possível não. O senhor disse que era daqui. E aí ele pergunta para o pai, né? E disse, acabou os meninos, não tem outro não. E aí até o pai desconsiderava, disse, tem um lá que está cuidando das ovelhas, mas nem está aqui, porque eu achei que nem precisava, né? Ele era um improvável. Mas Deus sabe exatamente do jeito que você está fazendo. Servir a Deus, gente, ele pode te promover do dia para a noite. A gente precisa entender que José, um dia, ele acordou na prisão, mas ele foi dormir no palácio. E eu não estou falando que a liderança é de dormir no palácio, não é isso não, tá bom, gente? Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, porque Deus sabe onde nos encontrar. Então aqui ele diz assim, escolhe homens capazes, e aí vem alguns requisitos, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe sobre eles, por chefes de 1000, chefes de 100, e chefes de 50, e chefes de 10. 10 eu acho que já tem alguns departamentos aqui, né? Aleluia, né? Já tem. Mas 50 ainda não. Mas a Bíblia diz que pode ser até chefe de 1000. Então, para a gente ter uma ideia, uma noção do quanto pode crescer, do quanto existe gente para fazer. Agora, vira lá e olha para eles. Sabe, traz um peso de responsabilidade quando a gente está à frente de algo. Paulo, ele disse assim, sede meus imitadores. E aí eu falo para eles, vocês podem dizer essa frase? Sede meus imitadores? Como eu sou de Cristo? Por isso que estar à frente, às vezes, gente, parece lindo e maravilhoso para quem não está, mas para quem está e sabe do peso de responsabilidade que é, às vezes é uma coisa assim que a gente pensa, eu não vou suportar, eu não sei como que eu vou fazer. Mas eu sei de um novo tempo sobre essa igreja, em nome de Jesus Cristo. Porque no livro de Atos, como a Malu leu, no capítulo 6,
havia uma necessidade na igreja que estava crescendo, e aí essa reclamação das viúvas que não estavam sendo assistidas, eles receberam um comando de Deus: escolhe aí, no meio do povo. Atos no capítulo 6 e no verso 3, para ser bem exato. Então, a solução dos problemas dessa igreja, às vezes não está com eles, mas está aí. Então não olhe para eles somente como os que vão resolver os problemas, porque pode ser que os problemas sejam resolvidos justamente por vocês. Quem está entendendo até aqui? A Bíblia diz em Atos 6, no verso 8, para ser bem exato também, que Estevão, um dos escolhidos, ele fazia milagres no meio do povo. Então, aquele homem foi levantado como diácono, e não eram os discípulos, não eram os apóstolos que estavam fazendo milagres, mas eram aqueles que foram levantados. Eu oro, como eu disse, nesse lugar eu não tenho ciúme do microfone, eu oro para que um tempo na nossa igreja, em que a gente venha mesmo reconhecer a unção de cada um desse lugar. Assim como Estevão fazia milagres no meio do povo, eu me lembro, se eu posso tomar a liberdade, tá, dona Selma? Eu já uma vez perguntei para ela se podia. Ela desfrutou, a Selma, de um grande milagre em um dia, numa quinta-feira, não era domingo, não foi, Selma? E quem estava ministrando foi a Aline, que está lá com as crianças agora, trabalhando nos bastidores. Não foi o ministro de fora, não foi o pastor da igreja, não foi a Maria, a esposa do pastor, mas foi um ministro caseiro, eu posso dizer. Então, se a gente der a devida importância para eles, a gente vai começar a receber coisas. Esse texto aqui, ó, deixa eu só ler algo aqui, ó. O Jetro disse assim para Moisés no verso 23: se isto fizeres, ou seja, levantar pessoas, dar oportunidade para as pessoas, crer nas pessoas. E estão falando, então não é só eu, como liderança, que tenho que dar oportunidade para as pessoas. Nós, como igreja, temos que dar a oportunidade para as pessoas. E a gente não olhar para alguém e pensar, pode vir alguma coisa boa daí? Pode, a Selma não desfrutou num grande livramento na vida dela, que anos que ela não conseguia se libertar de algo, mas aquele dia, numa quinta-feira, talvez um culto que a gente não dá muita bola, a Aline, um ministro caseiro, foi e aconteceu aquilo que ela tanto não conseguiu fazer sozinha. Então, Jetro disse assim para ele: se isto fizerdes, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz para o seu lugar. Eita glória! Então eu entendo que eu não vou conseguir suportar sozinho, e eu entendo também que a paz do povo, das pessoas, está diretamente ligado a gente a reconhecer isso, que existem pessoas. E agora, vocês podem virar para cá de novo, aleluia. Você pode estender suas mãos para cá, nós vamos orar por eles, por um tempo, uma nova unção, uma graça. Nós vamos orar porque cada um desses departamentos aqui vai receber gente nova, em nome de Jesus Cristo. Haverá aumento, haverá crescimento. Só que tem algo também, olha no meu olho. Ontem eu estava conversando com o Patrick e com a Tainá, e eles disseram assim para mim, o Patrick está ali de prova. Ele disse que a Lara, a mais nova, ela imita tudo que a Alice, a mais velha, faz. Não é, Patrick? Se a Alice faz de um jeito, ela faz. Se a Alice se move de um jeito, ela faz. Se a Alice faz de um jeito, ela faz. Isso traz uma responsabilidade para nós também. O que a gente fala, de quem a gente fala, as rodas onde a gente está. Eu devo ser um exemplo. E vocês vão conseguir, em nome de Jesus Cristo. Eu creio uma nova unção para isso. Não fique com medo não, aleluia. Né? Viu? Não fique com dó deles também não, porque eles aguentam, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Eles aguentam, aleluia. Oxe, eu aguentei. Foi estranho para mim. Os primeiros dias que eu estava nesse lugar, teve uma vez que eu estava aqui assim, aí alguém disse assim para mim, pastor, aí eu, era eu, depois eu demorei para acostumar, me chamar de pastor, agora eu já acostumei, aleluia. Então vocês vão acostumar também, em nome de Jesus Cristo. E como você mesmo disse, são peças no tabuleiro.
Hoje estão, mas não significa que vão ficar sempre ali. Assim como eu sei que tem coisas no meio desse povo aí para acontecer. Grandes livramentos, grandes dons. E quando eu falo grande, eu não estou falando do espetacular. Eu estou falando exatamente do que precisa ser feito. Pode ser que seja aquele parafuso, mas se ele não tiver apertado, tudo vai ruir. E a chave para apertar esse parafuso está com vocês, em nome de Jesus. Você pode vir aqui comigo, Maria, por favor? Estenda suas mãos para cá. Aleluia. Obrigado, viu, Flávio? Vocês todos, viu? Vocês são top, em nome de Jesus. Vai chegar os melhores instrumentos, os melhores equipamentos, tudo que a gente precisa, em nome de Jesus Cristo. Todo o auxílio, toda a ferramenta, toda a habilidade que precisamos para a conclusão da obra divina e da visão celestial. Amém? Pai, obrigado. Por graça e favor, Pai, sobre a vida, Pai, dos teus filhos. Cremos, Pai, no avanço, cremos no crescimento, cremos na inspiração íntima, Pai, e uma divina capacidade. Aleluia. Se eu pudesse, gente, aleluia. Eu impunho as mãos sobre mim mesmo, sobre a Maria, aleluia. Também, para uma nova estação, Maria, para a gente saber lidar com as coisas, para que a gente venha saber ser inspirado mesmo. Assim como os discípulos disseram, se tem uma coisa que a gente não vai fazer, é abandonar o ministério da oração e da palavra, em nome de Jesus Cristo. Porque eu sei que as soluções dos problemas vão vir de forma inspirada, e em nome de Jesus Cristo a gente não consegue nada sozinho, não. A gente não consegue nada sozinho, não, mas vai ser mais leve, vai ser mais divertido e vai ser mais fácil. Eu declaro em nome de Jesus Cristo que eu estou diante de um povo generoso, liberal, favorecido, Maria. Olha, eu vou te dizer, Maria, valeu a pena todas as vezes que a gente veio para cá. Nem sei quantos anos faz isso, mas continua valendo. E eu vou ver cada um deles prosperando, avançando. Tem muita gente que eu nem conheço ainda que vai chegar nesse lugar, mas vai ser liberto, vai ser livre. Testemunhos maravilhosos nós vamos ouvir ainda. E eu sei em nome de Jesus Cristo que cada sorriso que cada um dá quando chega pra gente e fala assim: pastor, Maria, a palavra funcionou, eu fiz isso e deu certo. Esse é o nosso pagamento. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, eu sei que você tem um coração para servir, porque foi assim que o Senhor te criou. E eu declaro em nome de Jesus, a gente voltando mesmo para esse lugar de onde a gente nunca deveria ter saído. Foi assim que Deus criou Adão, mas ele decidiu sair. Mas hoje, nós em Cristo, nós temos esse coração sim para servir. E em nome de Jesus, como já foi falado aqui algumas vezes, eu declaro, mesmo que você ainda seja uma banana verde, aleluia, a gente vai embrulhar você no jornal, aleluia, para que você possa amadurecer mais depressa, sabe? Porque assim como o pastor sempre ele fala aqui, cumprimenta aí 500 pessoas, mas como a Malu também disse hoje aqui, 500 pessoas chegando, como a gente vai cuidar? Nós ainda somos poucos. Então, em nome de Jesus, eu declaro mesmo esse processo sendo acelerado na sua vida. Mas como ela mesmo disse, é você que decide. Mas, de verdade, gente, eu coloco o jornalzinho aí em você, aleluia, para você amadurecer, para que venha isso cair como verdade dentro de você e que você seja mais rápido nos comandos que são liberados aqui nesse lugar. Em nome do Senhor Jesus, Deus tem pressa. Deus tem pressa em trazer as pessoas que estão lá fora para cá. Eles esperam por isso. Mas a gente precisa decidir, se segurar mesmo, se segurar às vezes nas nossas emoções, nas nossas renúncias, às vezes até em coisas que são lícitas. Mas eu declaro em nome de Jesus, esse processo mesmo sendo acelerado e você sendo despertado para fazer aquilo que precisa ser feito rápido, com maior rapidez, com maior facilidade, com um coração mesmo disponível para fazer, para servir aonde quer que seja, em nome do Senhor Jesus. Essa é uma noite mesmo de rompimento para nós, naquilo que a gente precisa. Aqueles que já servem, servindo mais, aqueles que ainda não servem, se colocando à disposição para fazer.
Não foi à toa, queridos. Eu sei que a gente vai sair daqui sabendo exatamente o que fazer com aquilo que a gente ouviu. Em nome de Jesus. Mas corre. Corre. Faça alguma coisa. Só faça alguma coisa com aquilo que você ouviu. Em nome do Senhor Jesus. O nosso desejo é mesmo que você cresça, que você avance, que a igreja cresça mesmo. Mas em nome de Jesus, a gente sadio, não uma igreja inchada, com o nosso coração mesmo para aprender, para servir, para crescer na palavra. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Aleluia. O que a gente vai fazer agora, gente? A gente vai dizimar e ofertar. Eu não vou me estender, a gente sabe o que tem que fazer. Mas eu só quero lembrar você de algo. Romanos no capítulo 12, no verso 8, fica à vontade, pode sentar, gente. No capítulo 12, no verso 8, para ser bem exato, fala a respeito do ministério de contribuição. E assim como todo ministério, gente, ele cresce, assim como a palavra de Deus ela é revelada a nós de forma progressiva. O que é isso? A gente vai conhecendo cada vez mais. Eu conheci um tanto, hoje eu conheço outro tanto, vai aumentando. A vida do justo é assim, a Bíblia diz que a vida do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando mais e mais, até que se torne dia perfeito. Então a gente não é dia perfeito ainda, a gente não sabe de todas as coisas, mas a gente está a caminho, amém? Todas as vezes que a gente acorda de manhã, a gente tem uma certeza, o meio-dia vai chegar. Então assim é a nossa vida, a vida do justo, ela vai brilhando mais e mais. Então a revelação da palavra, ela também é progressiva. E esse ministério é um ministério de contribuição. Então se eu quero que isso aumente na minha vida, eu preciso dar oportunidade para que isso cresça. Como? Contribuindo. Mas sabe que Deus pode? Selma, olha só. A Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 9, no verso 10, ele dá semente ao que semeia. E também dá pão para alimento. Então Deus, ele dá semente para todo aquele que vai semear. Deus, ele está disponível para dispensar do que o céu tem. Recursos divinos e terrenos, mas a gente precisa se mostrar voluntário, generoso e disponível. Quantos querem prosperar? De fato você já é próspero, né? A gente sabe disso, mas eu sei que eu tô falando nesse sentido de isso se materializar na nossa vida. 2 Coríntios no capítulo 8, no verso 9, chega a dizer assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então em Cristo a gente já é rico. A gente não vai ficar rico, está comigo? E esse texto fala de uma substituição. O que era nosso passou a ser de Jesus, e o que era de Jesus passou a ser nosso. Então no sentido espiritual, justificação e salvação. No sentido natural, provisão e abundância. Pastor, eu não estou vendo ainda provisão e abundância, na verdade, mas a Bíblia diz assim, 2 Coríntios 9, 10 e 11, se eu não me engano. O 11. Enriquecendo-vos em tudo. Quando a Bíblia diz que ele já nos enriqueceu em tudo, é porque tudo é tudo, tanto no espiritual quanto no natural. E a prova disso é que ele pede várias coisas para a gente fazer, ser generoso com isso. Talvez só não tenha chego mais ainda, porque a gente ainda não está sendo generoso o suficiente. Então eu preciso enxergar esse gasofilaço aqui e esse momento, não como um momento de tirar de mim, mas uma oportunidade de eu crescer. Como a gente falou no começo do culto, são 2 momentos em que a gente estava cultuando. O momento do louvor e agora também o momento da oferta. Esse é uma adoração a Deus também. Isso é uma prova de amor. A gente não faz mais isso por medo, a gente faz agora por devoção, por amor. Não existe coação agora nesse lugar. Não existe agora o medo sendo colocado. Se você fizer, você vai perder. Não, você não vai perder. Não vai perder. Você já ganhou em Cristo. Então eu não vou fazer nem para ganhar, porque eu já ganhei, já é meu. Está comigo? Então quem precisa de um envelope, as diaconisas, por favor, pode passar. Você pode fazer isso pelo Pix também.
A gente só pede que você envie esse comprovante para a Aline, para que a gente possa saber que esses recursos são de Moreira César, né? Porque como foi dito hoje aqui, nem o envelope tem nome. Ah, mas se o envelope não tem nome, por que eu preciso mandar o comprovante para a Aline? Porque essa conta, porque como a Maria disse, né, nós ainda não somos mais de 500, né? Ainda. Então, é essa conta que a gente envia os recursos, que não é a minha conta, graças a Deus. Amém? Posso ouvir um amém? Pelo amor de Deus, gente. Nada do que entra nessa igreja passa na minha conta. Não é a conta do pastor José Roberto também, é a conta da igreja de Guaratinguetá. A gente só pede que você envie o comprovante para a Aline, não porque a Aline quer saber. E, na verdade, eu peço até que seja para a Aline mesmo, porque nem eu não quero saber. Eu não preciso saber. Essa hora é entre você e Deus. A gente pede para que seja enviado para ela, para que a gente possa saber que esses recursos são da igreja de Moreira César, para que a gente possa fazer essa diferenciação, porque a igreja de Moreira ainda não tem um CNPJ, ela não tem uma conta corrente no banco própria dela, então é por isso, somente isso. Então pode ver, não tem nome no envelope, não tem nada. Esse momento é entre você e Deus, mas é um momento que a gente pode voltar para o nosso lugar aprovado. E eu sei, se a Bíblia diz que eu fazendo isso, semeando, eu vou enriquecer em tudo, então eu não vou perder essa oportunidade. De jeito nenhum. Porque sabe, o texto diz assim, que Deus ele vai aumentar e suprir a nossa sementeira. Deus, como um bom agricultor, ele nunca fala que ele vai aumentar a nossa colheita, porque na cabeça do agricultor chamado Deus, ele já sabe que se eu aumentar a sementeira de quem semeia, é um fato que a colheita vai ser aumentada também. Está comigo? Nem precisa citar, porque já sabe. Cara, se eu der semente para quem semeia, eu já vou aumentar a sementeira dele, porque aí eu já sei que a colheita vai acontecer. E eu creio em nome de Jesus Cristo em avanço, crescimento e favor sobre a sua vida. Sabe por que você vai prosperar também? Porque a gente tem um monte de coisa para fazer. Só para você ter uma ideia, só de material, não de mão de obra. Só de material. Tijolo, ferro, não é tijolo, é bloco, perdão. Bloco, ferro, para a gente fazer o muro aqui, só o muro, para fazer ainda o telhado aqui da lateral. E ontem de manhã eu já estava aqui na igreja começando a limpar lá o terreno para a gente fazer o banheiro feminino. Só de material para a gente fazer aquele muro da lateral ali deu R$5.500. Isso porque não tem mão de obra e ainda não está a pedra e a areia no negócio. Aí eu não olho para essas coisas, gente, com medo, sabe? Eu não olho para isso e olho para as entradas da igreja e falo, poxa, a gente queria tanto, né? Mas a gente não vai conseguir. E não vai conseguir, já é nosso. Já é nosso. Sabe por quê? Porque se tem essa demanda, Deus ele vai enviar mais semente para você. Você que é fiel e pertence a esse lugar, você tem que estar preparado, gente. De verdade. Pega isso, pelo amor de Deus. Esteja preparado para prosperar. Olhe todas as vezes que você abrir o aplicativo do seu banco. Não abra já com cara de prejuízo e desgosto. Ai, deixa eu ver quanto que tá. Deixa eu ver se já caiu aquele negócio. Você tem que abrir e com aquela expectativa. Eu vou ver algo diferente. Que não é vermelho. Amém? Vai ser azul. Mas vai ser tão azul que vai ser quase roxo. Então, pensa num negócio azul que vai estar. Mas eu vou me lembrar também. Eu estou prosperando. Porque tem um propósito para ser cumprido. E eu vou ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Não porque Deus está me cobrando. Mas é porque Ele está me dando para eu ser participante daquilo que Ele está fazendo aqui. Amém? Você pode ficar de pé? Pai, obrigado. Nós te agradecemos, Pai, por essa palavra. Te agradecemos, Pai, porque nós somos privilegiados de podermos ser envolvidos nos planos que o Senhor tem para Moreira César, Pindamonhangaba, para que o Senhor tem para essa região. E nós somos, Pai, participantes desse projeto divino e dessa visão celestial. E nos colocamos, Pai, à tua disposição, para que o Senhor possa mesmo contar com a gente, para enviar os recursos, para enviar mesmo habilidades, ferramentas, porque nós nos comprometemos a não enterrar nenhum talento. Nós vamos mesmo multiplicar aquilo que foi colocado em nossas mãos e vamos ser, Pai, generosos, Pai, com aquilo que chegar na nossa mão.
e vamos ter discernimento espiritual para saber o que é pão e o que é semente. E nos comprometemos aqui, em nome de Jesus Cristo, que o que chegar para mim essa semana, e eu vou ser surpreendido, Pai, pela boa e poderosa mão do Senhor, eu vou saber que Deus está enviando para mim, sim, pão, mas também semente. Parte daquilo que vai chegar durante essa semana para minha mão vai ser semente. E por ser uma semente com propósito divino e visão celestial, eu oro em nome de Jesus Cristo, Pai, que a tua palavra diz que o Senhor dá semente ao que semeia. Então surpreenda, Pai, os teus filhos com a tua bondade. Eles vão, em nome de Jesus, Pai, receber aumento no trabalho, promoção no trabalho, e coisas vão chegar em nome de Jesus Cristo. Mesmo que seja improvável, assim como uma vaga foi criada para José, uma vaga que não existia, uma promoção que não existe vai chegar para eles, uma vaga que não tem vai ser criada, mas esse dinheiro, esses valores vão chegar, Pai, na mão dos teus filhos, para que a gente possa se tornar mesmo participante do que o Senhor está fazendo nesse lugar. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Pode trazer para cá. E ó, expectativa, porque eu... Ai. Gente, só alguns recadinhos do coração aqui, né, pra gente encerrar. Dia 6/9, e é sábado que vem, a gente vai ter aqui uma reunião com todos os departamentos, né? Acho que hoje o culto encaixou bem mesmo, né, para você se sentir mesmo incentivado, participante, empolgado mesmo para participar dessa reunião. Você que faz parte, você deve estar, e você que não faz ainda, você pode vir participar também. Será para nós um imenso prazer que você participe dessa reunião, em nome de Jesus Cristo, com a gente. A gente está de volta também aqui na quinta-feira, né, às 20h. E não esquece que em novembro tem a conferência de mulheres lá em Guaratinguetá. Tem um investimento para ser feito, você pode procurar a Maria, que ela vai te dar maiores informações. Você que é mulher, viu? Você que é homem, pelo amor de Deus, não vai nessa conferência não, é conferência de mulheres, amém? Tá comigo? Oxe, o que mais aqui? Deixa eu ver. Domingo a gente está de volta, às 9h lá em Guaratinguetá, né? Fortalecendo a visão, sempre todo mundo está super convidado. Depois a gente está de volta no culto da família às 18h. Duas coisas importantes também, que anota aí na sua agenda. Uma delas é o aniversário da igreja de Moreira César. Vamos fazer 7 anos já aqui nesse prédio, em nome de Jesus Cristo. 7 anos já é uma criança, né, crescidinha, aleluia. Ainda é criança, mas eu sei que já, né, sabe se limpar sozinho, aleluia. Já come sozinho, olha que benção, quanta coisa faz, né? A palmada já fica um pouco mais, né, aleluia. Já pode ajudar, né, já lava a louça, né, com 7 anos já desenrola, né? Já varre, já faz um monte de coisa, né? Aleluia. Mas já tirou a rodinha da bicicleta, aleluia. Agora já dá para crer, pai, já tirei a rodinha, já dá, quem sabe uma motinha elétrica, né? Quantos creem? Aleluia. Então, dia 4/10 é o aniversário da igreja. A gente vai ter no sábado, né, dia 4, e também dia 5, que faz parte do aniversário da igreja. Anota essa data aí para você não faltar. E depois, na semana seguinte, no dia 11/10, que vai acontecer num sábado, vai ser durante o dia todo. Nós alugamos uma chácara ali em Roseira, a mesma que foi do ano passado, que acontece a festa das crianças, mas toda a família está convidada. Pastor, eu quero participar dessa festa. Pode? Pode e deve. Você que faz parte dessa igreja, você é nosso convidado para fazer parte dessa festa. O que eu preciso que você faça? Primeira coisa é dar o seu nome para a Beatriz. Levanta a mão lá, Beatriz. Vocês viram ela, estava aqui na frente, né? Aleluia. Por que a gente precisa que você dê o nome para ela? Porque a gente precisa se organizar para ter uma ideia de quem vai, quem são as pessoas que vão, para que a gente possa preparar, né, os comes e bebes, porque não vai chegar lá e ficar, aleluia. E eu sei que como você é de Moreira, você vai querer comer, em nome de Jesus, aleluia. Reza a lenda, aleluia, que as pessoas desse lugar são apreciadores da gastronomia. Então, para que a gente possa fazer um negócio com excelência mesmo, a gente precisa que você dê o nome para a Beatriz, para que a gente possa se organizar. Se vai ter criança, qual é a idade da criança. A sua idade não precisa também não, tranquilo, a gente sabe que você já fez a curva, aleluia, tá tudo bem. A gente já está avaliando pelo estado de conservação, mas vá na festa, em nome de Jesus. Vai ser um dia maravilhoso, o sol foi convidado, ele vai estar presente, é um dia muito bom. Então, não vá embora sem cumprimentar aí 500 pessoas,
Perceba mesmo a estrutura mudando, a estação já mudou e as coisas chegando para a sua vida e para a igreja em nome de Jesus. Nesse cantinho aqui, a gente vai ter uma reunião rápida com o pessoal da mídia. Então você que é da mídia, vem para cá, que a gente vai conversar rapidamente aqui. Ali no fundo hoje tem a cantina da Selma. A Selma tem feito essa cantina de coração mesmo, livre e aberto, e tem nos abençoado, tem ajudado a pagar a prestação. Ela pagou todinha, essa cantina pagou todinha a prestação daquele ar-condicionado lá do fundo. Aí, como foi um sucesso, a gente é abençoado, já compramos outro, aleluia. Ele nem precisou ligar hoje aí, mas já foi, uma parcela dele já foi, e agora, já no mês 9 agora a gente já vai pagar outra. Então, passe por ali, hoje tem lanche natural, né, Selma? Olha, guardam para mim, pelo amor de Deus, viu? Em nome de Jesus, aleluia. Top das galáxias. 8 contos para você que é rico, em nome de Jesus. Então, contribua com a cantina, contribui com a igreja e contribui com a sua pança. E coma lá o seu lanche natural, em nome de Jesus. Amém? Beijo no coração.